Shalom. Existe um argumento que circula com frequência e que soa razoável na primeira vez que você o ouve. Ele diz o seguinte, que Yeshua foi um homem justo, que foi um grande profeta, um enviado de Elohim, mas não Elohim. Parece uma posição moderada e até respeitosa, mas quando você leva esse argumento de volta às Escrituras e o examina com seriedade, a conta não fecha. A desconstrução da fé raramente começa com uma negação direta. Ela começa com uma redefinição silenciosa. Primeiro, Yeshua deixa de ser o Filho Eterno, passando a ser apenas um ser exaltado. Depois, deixa de ser o Messias, tornando-se um mero mensageiro. E assim, aos poucos, quase sem que se perceba, a fé é deslocada para outro centro. Esse movimento não é novo, ele já estava acontecendo no primeiro século, e os próprios escritos apostólicos respondem a ele com precisão cirúrgica. A identidade de Yeshua não é apenas um detalhe teológico, ela é o coração da revelação bíblica, o centro onde tudo se converge e se organiza em perfeita harmonia. De coração aberto e com as Escrituras em mãos, convido você a trilhar comigo esta jornada em busca da verdadeira identidade de Yeshua, seguindo o fio condutor de toda a revelação bíblica. A partir de agora, removeremos o véu sobre pontos cruciais que trazem à luz o lugar central do Messias no plano divino. Primeiro ponto, o lamento de Yeshua sobre Jerusalém. Em Mateus 23, 37, Yeshua olha para Jerusalém, Jerusalém, e fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Agora leia de novo, mas devagar, meditando em cada palavra. Porque há algo nessa fala que, se você conhece o Tanar, abrirá sua compreensão. A imagem de reunir Israel sob asas protetoras não é nova. Ela aparece nos Salmos, aparece em Ruth, quando Boaz abençoa por ter se refugiado debaixo das asas do Eterno, e aparece repetidamente nos profetas. E em todos esses textos, sem exceção, essa linguagem é reservada para Yahweh, não para um rei, não para um profeta, mas para Yahweh. Quando Yeshua usa essa imagem para si mesmo, ele não está fazendo poesia. Ele está assumindo uma posição que o Tanar atribui exclusivamente a Yahweh, o protetor de Israel, aquele que cobre seu povo com suas asas. Há um peso ainda maior nessas palavras. Quantas vezes eu quis? É um eco que atravessa o tempo, repetindo-se incansavelmente através dos séculos, como um clamor de amor e paciência. Yeshua reivindica uma autoridade que atravessa os séculos. Ele afirma ser a voz que clamou Jerusalém através da história e a mão que enviou os profetas, deixando claro que sua relação com o povo escolhido é muito anterior ao seu nascimento na manjedoura. Um homem nascido no primeiro século não pode ter desejado reunir Jerusalém ao longo dos séculos. Essa afirmação só faz sentido se ele existia antes. Yeshua não está apenas citando o Tanar. Ele está revelando ser o próprio sujeito das Escrituras. Ele não é quem meramente repete a mensagem, mas aquele com quem a mensagem sempre falou. Segundo ponto, a parábola da vinha. Indo para Mateus 21, nos deparamos com a parábola da vinha. Yeshua conta a história de um dono que planta uma vinha, a entrega a lavradores e parte para uma viagem. Na época da colheita, ele envia seus servos para receber os frutos. Os lavradores espancam o primeiro, matam o segundo e apedrejam o terceiro. O dono envia mais servos, e o resultado é o mesmo. Então ele toma uma decisão que desafia qualquer lógica humana. Enviarei meu filho, a ele certamente respeitarão. Só que não o respeitam. Vem o filho vindo, e é exatamente por ser o filho que decidem matá-lo. A estrutura da parábola não é difícil de ler. O dono da vinha é o Eterno. Os servos são os profetas, enviados e rejeitados ao longo dos séculos. E o filho é Yeshua. Mas aqui está o que não pode passar desapercebido. O filho não é enviado da mesma forma que os servos. Os servos carregam a mensagem. O filho carrega uma autoridade que é sua por natureza, não por delegação. Os servos falam em nome do dono. O filho representa o próprio dono. Essa distinção não é detalhe narrativo.
é o centro de toda a parábola. E Yeshua não está se colocando no final de uma lista de profetas. Ele está se colocando em uma categoria diferente e deixando que seus próprios ouvintes tirem a conclusão. A diferença entre os profetas e o Filho não é de grau, é de natureza. Terceiro ponto, seu julgamento por blasfêmia. Em Marcos 14, indica o julgamento de Yeshua diante do Sinédrio. O sumo sacerdote faz a pergunta diretamente: És tu o Messias, o Filho do Bendito? E Yeshua responde, não com evasão, não com parábola, não com uma pergunta de volta. Ele simplesmente diz: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Para ouvidos modernos, essa frase pode soar como linguagem religiosa genérica, mas para aqueles homens, naquela sala, naquele momento, foi o oposto de genérica. Yeshua combina duas passagens que todo escriba e sacerdote ali presente conhecia de memória. Daniel 7, onde o Filho do Homem se aproxima do Ancião de Dias e recebe domínio eterno, universal e inquebrável. E o Salmo 110, onde o Eterno diz ao Messias: Assenta-te à minha direita. Ele não estava citando essas passagens como referência, ele estava aplicando-as a si mesmo, diretamente, sem ambiguidade. Por isso, a reação do sumo sacerdote diz tudo. Ele rasga as próprias vestes, um gesto formal de horror diante da blasfêmia, e declara: Que necessidade temos de mais testemunhas? O julgamento acabou ali. Agora presta atenção no que essa reação revela. Esses homens não eram ingênuos, eram especialistas nas Escrituras. Conheciam cada matiz da lei, cada nuance dos textos sagrados. Se Yeshua estivesse afirmando ser apenas um profeta, eles teriam discutido. Se estivesse reivindicando ser apenas o Messias humano esperado, teriam exigido provas. Mas não fizeram nenhuma das duas coisas. Eles simplesmente rasgaram suas vestes porque entenderam exatamente o que ele estava dizendo. Ele não estava reivindicando um título, estava reivindicando uma posição que nas Escrituras pertence somente a Yahweh, e o condenaram por isso. Há uma ironia cortante aqui. Os homens mais qualificados de Israel para identificar o Messias entenderam a afirmação de Yeshua com uma precisão cirúrgica que falta a muitos crentes de hoje. Quarto ponto, a declaração da cruz. Na cruz, Yeshua grita: Elohim meu, por que me desamparastes? Para muitos, essa frase soa como desespero, como um homem no limite clamando no escuro. Mas quem conhece o Tanar, ouve outra coisa. Essa é a primeira linha do Salmo 22. E no judaísmo do primeiro século, citar o primeiro verso de um salmo era uma forma reconhecida de invocar o salmo inteiro, sua narrativa, sua progressão e sua conclusão. Yeshua não está apenas expressando dor, ele está apontando para um texto. E o Salmo 22 descreve, com uma precisão que desafia qualquer explicação casual, exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Todos os que me veem zombam de mim. Abriram contra mim a boca. Posso contar todos os meus ossos. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha roupa lançam sortes. Mãos e pés perfurados, zombaria pública, soldados sorteando suas roupas ao pé da execução. Davi escreveu este salmo séculos antes de Roma sequer sonhar com a crucificação como método de execução. É um vislumbre profético que antecipa a história. Mas o salmo não termina num sofrimento. Ele termina com uma virada. Todas as extremidades da terra se lembrarão e se voltarão para Yahweh. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. O sofredor do Salmo 22 não é uma vítima, mas o agente através do qual as nações chegam ao conhecimento do Eterno. Na cruz, em seu momento de maior agonia, Yeshua não perdeu o fio da narrativa. Ele proclamou com a primeira linha de um salmo que qualquer judeu presente saberia continuar de memória e que terminava não em derrota, mas em redenção universal. Aquele grito não foi desespero, mas uma declaração. Quinto ponto, o testemunho das Escrituras. Até aqui, examinamos o que Yeshua disse sobre si mesmo. Agora, olharemos para o que aqueles que o conheceram de perto escreveram, depois da ressurreição, depois de terem tempo para processar tudo o que viram e ouviram. E o que eles concluíram não foi moderado.
João abre seu evangelho com uma declaração que qualquer leitor do primeiro século reconheceria imediatamente como a linguagem da criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Elohim, e o Verbo era Elohim. No princípio, as mesmas palavras que abrem Bereshit. O Verbo não foi criado no princípio. Ele estava no princípio, já existente, já presente, já sendo Elohim. E então João acrescenta ali em que ancora tudo isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo escreve às comunidades de Colossos que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, coisas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados. Não um agente delegado, mas o próprio agente da criação. O autor de Hebreus vai ainda mais fundo. O Filho é o resplendor da glória de Elohim, não um reflexo distante, mas a expressão exata do seu ser. Ao usar a palavra caráter, o texto aponta para algo extraordinário, como um selo que transfere sua forma idêntica ao metal, e Yeshua é a impressão exata da essência do Pai. 3 autores, 3 comunidades diferentes, 3 ângulos distintos. Mas a conclusão é a mesma. Esses textos não descrevem um mensageiro exaltado, não descrevem um profeta especial, não descrevem um ser intermediário entre Elohim e a criação. Essas palavras descrevem alguém que participa da própria essência divina, aquele que estava no princípio, sustenta o universo e se fez carne para habitar entre nós. Essa compreensão não é uma construção teológica tardia, mas o testemunho vivo e imediato de quem caminhou ao seu lado e contemplou a sua glória. 6º ponto. O que está em jogo? Reduzir Yeshua a um mestre moral ou um profeta exemplar não é uma posição teológica neutra, é uma posição que muda tudo. Se ele é apenas um homem, mesmo o melhor dos homens, então sua morte é um exemplo de coragem e sacrifício. Mas exemplo não redime ninguém. Agora, se ele é quem as Escrituras afirmam que é, o Verbo que estava no princípio, o Filho que carrega a expressão exata do ser do Eterno, o Aleph e o Tav presente desde Bereshit até o Apocalipse, então sua morte não é exemplo, é substituição. É o Eterno entrando na história para resolver o que nenhum ser humano poderia resolver. Sua ressurreição não é símbolo de esperança. É a vitória concreta sobre a morte, a primeira e a garantia de todas as outras. E sua identidade não é questão de preferência teológica, mas a revelação do próprio caráter do Eterno. Quem Yeshua é define o que a sua obra faz. Sua identidade determina se a cruz foi um sacrifício redentor ou apenas uma tragédia. Se a ressurreição é uma promessa de vida eterna ou um mito de superação. Não há meio termo. Ou ele é quem afirmou ser, ou a estrutura da fé desmorona. Não se mantém a casa de pé quando se troca o alicerce. 7º ponto. A conclusão que as Escrituras exigem. Yeshua assume funções que o Tanar reserva exclusivamente ao Eterno. Ele reivindica autoridade sobre a criação, sobre o pecado e sobre a morte. Ele aplica a si mesmo linguagem que qualquer judeu do primeiro século reconheceria como linguagem divina. Ele cumpre profecias que descrevem não apenas um rei humano, mas o próprio agente redentor do Eterno na história. E os líderes religiosos de seu tempo, homens que conheciam as Escrituras com profundidade que poucos hoje alcançam, não o crucificaram por subversão política, não o crucificaram por ser um profeta inconveniente, mas o crucificaram porque entenderam exatamente o que ele estava reivindicando e julgaram que nenhum homem poderia reivindicar isso. Eles estavam certos sobre o que ele afirmava, mas errados sobre o que isso significava. A conclusão das Escrituras, do Aleph ao Tav, de Bereshit ao Apocalipse, aponta para um único nome: Immanuel, Elohim conosco. Não um profeta na longa lista dos profetas, não um mestre entre os mestres, mas o Santo de Israel, manifestado em carne, entrando na história, carregando sobre si o peso que nenhuma criatura poderia carregar. Obrigado por acompanhar essa jornada até o fim. Se este ensino trouxe luz ao seu coração, ajude-nos a levar essa palavra adiante. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para caminharmos juntos nos próximos estudos. Shalom.